louvando, adorando ao Senhor, e hoje, pela primeira vez aí, depois de tanto tempo, poder partilhar a ceia do Senhor, esse momento de comunhão tão importante, e realmente para nós, o significado, como o pastor Alexandre falou, nos lembra daquilo que somos, e acima de tudo aquilo que o nosso Deus, por causa do seu amor, fez por mim e por você, sem merecermos nada, dando o seu único filho a nosso favor. E é uma bênção de Deus, podemos estar juntos. Pessoal aí da internet, nós estamos acompanhando aí a questão do canal. Nós, por esse meio de transmissão, você não consegue, vou avisar o pessoal aí, você não consegue passar na televisão, tá certo? Mas o culto está sendo gravado, e logo após, mais tarde hoje, eu não sei, a partir de amanhã provavelmente, o link já oficial já vai estar, com a pregação, com o culto. E aí, então, você vai poder ter o acesso aí, se você quiser assistir pela televisão. Nessa forma, nesse formato, não dá para passar pela televisão. Está sendo transmitido ao vivo pelo site. Os irmãos viram aí que nas últimas 3 semanas a gente teve muita dificuldade. Então, resolvemos colocar novamente o site em funcionamento da igreja. E aí, a partir do site, a transmissão está sendo feita ao vivo. Por isso que nós podemos aí transmitir o louvor e todo o culto, pode ser transmitido. O que não podia acontecer antes via YouTube, mas vai ser gravado, vai ser lançado no YouTube, e aí você tem condição de passar aí para a televisão, você que está nos assistindo e quer assistir pela televisão. Amém, queridos? E você que quiser assistir de novo, pode assistir de novo também, Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria hoje poder terminar um assunto que eu comecei aí há 2, 3 semanas atrás, falando da inveja. O que fazer com a inveja? E há 3 semanas atrás eu falei um pouquinho da minha reação que eu preciso ter, olhando para a palavra de Deus, em relação àqueles que são invejosos de mim. E que nós vimos aqui que não são poucos. A história nos mostra, desde o início da sua criação, que tudo, em muitas situações, se movem por causa da inveja. E nós aqui, eu ainda lembro que eu citei aqui, o primeiro homicídio acontece por causa de inveja, Caim e Abel. Eu vou falar um pouquinho hoje aqui, se a gente for ver a história de Adão e Eva, a sedução de Eva acontece por inveja. Quando a serpente a seduz, ela diz assim, olha, Deus só não deixou vocês comerem desse fruto, porque se vocês comerem desse fruto, se tornarão iguais a Deus. Desejo no coração do homem, constante, em relação a ter aquilo que o outro tem, a ser aquilo que o outro é. Primeira reação, como eu falei 3 semanas atrás, é de eu aprender a lidar com aqueles que têm inveja de mim. E aí nós vimos a história do Isaac, lembra? Quem viu aí no online, ou pôde estar conosco aqui, eu citei ali falando do Isaac que os filisteus ali tinham inveja e entulhavam os poços dele. O Isaac dizia assim, tudo bem, vocês vão entulhar esse, eu vou para o próximo. Ele se muda de lugar, vai para um novo lugar, cava um novo poço, Deus o abençoa, tem água naquele poço, e os filisteus vêm e tapam o poço, por causa da inveja. E assim foi por diversas situações, 4, 5 vezes, o Isaac dá as costas pela inveja, por causa da inveja, para aqueles que estão tendo inveja dele, e vai à frente, porque o coração dele estava firmado em Deus. E no último momento, aí depois a história termina dizendo que aí os filisteus reconhecem que o Senhor estava com o Isaac e agora queriam fazer aliança com ele. Aqueles que perseguiram a ele, aqueles que constantemente o acusaram, aqueles que constantemente estavam contra ele, tentando impedir a obra que ele estava fazendo, cavando os poços, a vida que ele estava vivendo, seja a área profissional, seja onde for. Agora eles dizem assim, vimos que o Senhor é contigo, por isso queremos fazer aliança contigo. E o Isaac então, serve uma mesa para eles, diz assim, eu faço aliança com vocês. E diz que naquele momento, o Isaac já estava agora num novo lugar, cavando um novo poço. Naquele momento, os servos de Isaac chegam para Isaac e dizem assim, achamos água. Porque a minha vida e a tua vida, ela se move por aquilo que Deus pode fazer por mim e por você. E nós não vamos permitir ser afetados por situações que venham contra nós por causa da inveja. Pelo contrário, dê as costas.
Vá para o novo que Deus tem. Mas pastor, né, eu tive alguém na minha vida que aprontou isso para mim, me roubou. Não te preocupa com isso. Não ande por aquilo que os homens vivem e fazem, mas ande por aquilo que você é em Deus e por aquilo que o Senhor pode fazer por você. Porque senão você vai ser um eterno frustrado, cansado de ver as pessoas constantemente tentando te impedir de ter água nos teus poços. Não é isso que o Senhor tem para você. Se perdeu, perdeu, cave um novo poço. Se perder aquele poço, cave um novo poço. Porque quem vai dar a água para você vai ser somente o Senhor. Amém, queridos? Isto eu falei aqui resumidamente na semana passada e eu queria olhar hoje de que forma eu e você precisamos aprender a lidar com a nossa inveja. Pastor, eu não sou invejoso. Além de invejoso, você é mentiroso. Eu tenho certeza que você já invejou alguma coisa. Eu tenho certeza que você já desejou alguma coisa olhando para alguém, alguma situação, você já desejou. Esta maldade está dentro do coração humano e permanece no coração humano. Eu ainda citei 3 semanas atrás, eu creio que o maligno usa isso de uma forma muito forte contra nós, filhos de Deus, gerando em nós sentimento de ciúme, inveja por pessoas, situações. Quantos e quantos, às vezes, casais, já vi homens, né, às vezes na brincadeira, dizendo assim, eu gostaria que a minha esposa fosse assim. Irmãos, isso é inveja. Porque não aprendeu ainda, e eu quero falar disso dessa manhã, não aprendeu ainda a estar contente com aquilo que Deus tem lhe dado. Não aprendeu ainda a estar feliz com aquilo que Deus tem lhe concedido. Por favor, pegue a sua Bíblia e abra comigo lá, Filipenses 4, 10 a 13. Filipenses 4, 10 a 13. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aqui, irmãos. Vamos ver até o 13 só. O versículo 13 é um versículo muito usado pelos crentes. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas se esquecem que há um contexto por trás. O tudo posso é para aqueles que estão dispostos a viver na dificuldade, na pobreza, como ele diz aqui, na abundância, na humilhação, na honra. Ou seja, na dificuldade ou vivendo numa grande tranquilidade. Por isso aí o Paulo pode terminar dizendo assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. A história não, mas o texto, né, dado aqui, falado, mostra o Paulo dizendo assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Isso quer dizer que nós não nascemos com isso. Porque nós, desde pequenininho, somos constantemente incontentes, não existe, né? Descontentes com aquilo que nós temos. Quem se lembra, os homens ou as mulheres, do carrinho do amiguinho? Ou da bonequinha da amiguinha? Você nunca desejou um carrinho de um amiguinho teu? Uma bola? Uma boneca? Uma casinha de boneca? Irmãos, esse negócio está dentro de nós. E o Paulo diz assim, ou nós aprendemos a lidar com isso, ou como eu falei há 3 semanas atrás, ou o diabo vai usar isso contra a minha vida e a tua vida. E da mesma forma que ele achou essa brecha no coração de Eva, ele também acha na minha vida e na tua vida. Essa brecha do querer ter mais do que eu tenho, do querer ser aquilo que eu não sou.
Eu não estou dizendo, eu já vou falar o que não é o contentamento, mas eu preciso olhar como Paulo aqui mostra. Diz assim, queridos, eu aprendi a estar contente. Você sabe onde é que o Paulo estava aqui quando ele escreveu essa carta? Quem sabe? Estava na prisão, em Roma. Deixa eu aprender a estar contente. A carta de Filipenses é a chamada carta da alegria, porque ele sempre fala, né? Alegrai-vos, alegrai-vos. O cara está preso. O cara está preso. Porque ele fala assim, eu aprendi a estar contente com aquilo que eu vivo. Eu aprendi. Eu citei antes, né? Eu falei da situação ali de Eva, mostrando essa realidade. E aí talvez você pode pensar assim, mas será que o Paulo tinha sangue de barata? Será que o Paulo não dava valor para as coisas? Será que o Paulo não dava bola para as coisas? Não, porque se a gente for conhecer a história do Saulo, né? E nessa semana aí a EBF, né, tá falando um pouquinho também do missionário Saulo aí com as crianças, né, o tempo com elas. O Saulo era alguém que perseguia os cristãos, mandava matar. Tinha raiva, tinha ciúme, tinha inveja daquilo que estava acontecendo no meio daquele povo. Mas um dia ele tem um encontro com Jesus. E a partir daquele dia ele começa a perceber que há áreas na sua vida que não podem mais continuar. E queridos, essa é uma delas que eu e você precisamos estar constantemente atentos. Porque é muito sutil. Usando o exemplo de Eva e da serpente, é tudo muito sutil. E ao se tornar sutil, nós vamos sendo nos enganados por nós mesmos. Com um sentimento muitas vezes de abatimento, porque eu não posso ter aquilo, porque eu não posso ser aquilo. Com não valorizando aquilo que é e aquilo que tem. É um grande desafio. E nós precisamos nos animar no Senhor, sabendo o que Ele é, mas entendendo que é um processo de aprender, não é um processo de dizer assim, que legal, que benção. Lá em Atos 16, 25, a gente vai ver a mudança no coração do Paulo completamente. Quem lembra o que acontece lá no texto? Não precisa abrir, ó. Eu vou abrir e ler para ti. Você conhece bem a história, mas deixa eu só ler para lembrá-lo. Atos 16, 25. Ele diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. No 26 aí diz, de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Um homem que no passado, em toda a sua luta e dificuldade, é um homem que agora aprendeu, mesmo amarrado nos troncos, à meia-noite, junto com o seu companheiro de viagem, estar louvando e adorando a Deus. Com certeza, Paulo conseguiu a partir disso começar a vencer todas as tentações do ciúme e da inveja no seu coração. Porque ele aprendeu a estar contente em todas e qualquer circunstâncias. Lá em 1 Timóteo 6, 6 a 8, o Paulo também ensina o Timóteo, ele diz assim, 1 Timóteo, carta do Paulo escrita para o Timóteo, ele diz assim, 6, 6 a 8. Ele diz assim para o Timóteo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Paulo diz assim, o grande lance, Timóteo, da grande verdade da igreja de Jesus, de forma que ela deve viver, Paulo é assim, é a piedade e o contentamento. Aprender a amar e a cuidar por meio da piedade e aprender ao mesmo tempo a estar feliz e contente com aquilo que tem recebido da parte do Senhor. Mas, antes de falarmos do contentamento, eu quero dar algumas dicas aqui, vamos falar o que não é contentamento. Primeira coisa, contentamento não é resignação. O budismo prega, eu devo aceitar aquilo que me foi imposto pelo Deus maior. Isto não é contentamento, isso é resignação. A Mara, quando esteve lá na Tailândia, lembra de alguns testemunhos aqui, as meninas ali, as crianças que são vendidas, elas aceitam aquilo, porque aquilo é o karma delas. Elas merecem viver daquela forma, sendo abusadas constantemente, porque esse é o karma delas. Isso não é contentamento, isso é resignação.
né? Em outros casos lá, lembra quando a Mara falou, se na família nasce 2 meninos, naturalmente um dos meninos será cuidado como menina, para que se torne uma menina e cuidando da casa. E aí por isso que realmente cresce, né? Tanta questão do homossexualismo lá naquela área por causa disso. E tem tanta cirurgia, né? Como é que chama isso? De transformação, né? De sexo. Porque os meninos desde pequenininhos são criados como meninas. E eles aceitam aquilo como um karma na vida deles. Você nasceu assim, vai ter que viver assim, vai morrer assim. Porque quando você voltar depois, na reencarnação, você volta melhor. Isto é resignação, isso não é contentamento. É se resignar daquilo que você pode e deve ser. Segunda coisa que não é contentamento, é conformismo. A igreja evangélica, de um modo geral, ela é criticada como sendo aquela que faz com que todos aqueles que andam debaixo da sua doutrina sejam conformados. Irmãos, a Bíblia não nos ensina a sermos conformados. Pelo contrário, o Senhor diz que nós devemos prosperar, devemos crescer, devemos ir atrás, devemos buscar conhecimento, seja o que for, em que área for. Nós devemos sair da onde estamos, né, e avançarmos. Né? Aquele o contentamento, no caso o conformismo, né, é tipo de pessoa que contenta com o que tem e o que não tem, não busca adquirir, avançar ou melhorar. Não é isso. Nós devemos avançar, devemos melhorar. O que eu estou falando aqui, nós não podemos permitir que o diabo use aquilo e aquilo venha se tornar maligno na minha vida. De tal forma agora que eu me torne, né, um obcecado por situações, por coisas. Você já percebeu na tua vida que você queria algo no passado, em alguma área, ou agora, e que você deseja muito, e você quer muito, ou está lutando muito por aquilo, ou já lutou muito por aquilo. Aí quando você tem, pensa num bem material, você compra ele, você fica feliz uma semana, 2. E depois você já... É mais uma coisa que eu adquiri. O que se torna inconstante dentro de nós. O descontentamento. Não é quantos e quantos, a gente vê isso no meio dos jovens, né? Não pode ver um celular novo sendo lançado, eles já querem aquele modelo novo. É errado ter? Não, não é errado ter. O problema é que aquilo pode se tornar maligno na minha vida e na tua vida. E eu me torno obcecado por coisas e acabo agindo, ou como Eva, né, agindo de tal forma que eu venha perder a bênção de Deus, focado naquilo que eu quero. E é isso que não pode acontecer. Contentamento, então, não é resignação. Contentamento não é conformismo. Contentamento também não tem nada a ver com o temperamento das pessoas. Tem algumas pessoas que naturalmente são mais conformadas por causa do seu temperamento. Ah, tá bom desse jeito. Ah, tá legal desse jeito. Isso também não é contentamento. Isso é por causa do temperamento acomodado da pessoa. E não é isso que eu estou ensinando, não é isso que eu estou falando nessa manhã. Pelo contrário, eu quero te animar a você alcançar tudo aquilo que o Senhor preparou para você. Então, mesmo que seja por causa do teu temperamento, você é alguém mais conformado com as coisas, isso também não é contentamento. O que é então contentamento? A palavra traduzida para nós em toda e qualquer situação ali, do grego, a tradução mais correta seria assim: eu sou contente como estou. Eu sou contente como eu estou. Paulo agora diz assim: olha, meu contentamento não é externo. Meu contentamento existe por aquilo que eu sei quem eu sou. Por aquilo que eu sei quem eu sou. O pastor Alexandre ainda falou aqui, lembrando do amor, do cuidado de Deus, né, na hora da ceia, do quanto nós somos. Eu brinco sempre, né, e falo aqui, né, eu sou a coisa mais fofa que Deus tem. O quanto nós somos a preciosidade de Deus. Paulo diz assim: eu sou contente como eu estou. Por isso, as circunstâncias externas não vão influenciar a sua vida. O salmista vai falar isso, né? Eu não vou olhar as circunstâncias, mas eu olho na direção do Senhor, eu olho para o seu amor. E é dessa forma que eu vivo. Não olhando aquilo que está à minha volta, mas olhando para aquilo que o Senhor tem feito, tem realizado e aquilo que Ele quer fazer em mim. Eu li
um exemplo uma vez, eu não sei mais onde foi em algum livro, mas eu gostei muito. O autor, ele diz assim: há duas grandes diferenças entre o termômetro e o termostato. Os dois fazem a mesma coisa. Eles medem a temperatura. Só que o termômetro olha e analisa e diz: está tantos graus. E não faz nada. O termostato, ele também faz a identificação, está tantos graus. Só que tem uma variável que ele não aceita, nem para cima nem para baixo. E quando chega naquela variável, ou para cima ou para baixo, ou ele liga ou desliga o motor para gelar ou para esquentar. Ou seja, o termostato toma uma atitude em relação ao seu exterior, para que ele possa estar bem na situação que ele está vivendo. Esse é o grande problema. Porque nós muitas vezes, queridos, mesmo sendo descontentes em situações, a gente se torna como apenas termômetro. A gente identifica o problema, mas não faz nada para mudar. Não toma atitude para a mudança. Não é assim, todos nós somos assim. Seja em que área for da vida, a gente tem uma certa dificuldade em dar passos para realizar mudanças. O termostato, ele olha, identifica o problema e ele começa a fazer alguma coisa. Mesmo que seja pequena, mas aquilo vai gerar uma diferença ao seu exterior. Assim nós precisamos ser. Eu estou contente no que eu estou, mas eu posso ser alguém que influencia o meu exterior e posso fazer diferença. Você já viu muitas pessoas, isso na igreja acontece muito, né? Dentro como pastor, a gente sempre fica dizendo: fulano de tal não concorda com aquilo, não discorda daquilo, não está contente com aquilo. Faça alguma coisa. Ou você é só um termômetro que identifica o problema e não faz nada. Faça alguma coisa. Eu não tenho poder. Não tem? Lógico que você tem. Começa a orar. Começa a buscar Deus. Isto é ser termostato. Isso é ser aquele que se posiciona numa situação que não está confortável no momento que está vivendo. Por isso eu disse, contentamento não é resignação, não é aceitar todas as coisas, mas ao mesmo tempo, precisa estar em nós um desejo de ver algo acontecendo. Isso precisa acontecer, seja na minha vida, ou seja na vida relacional, seja no meu trabalho, seja onde for. Seja onde for. Eu e você somos os queridinhos de Deus. E se nós somos esses, queridos, então aprenda a se posicionar como alguém que sabe que a partir da sua vida tem autoridade para haver mudança no teu exterior, para haver mudança. Mas amém, queridos, vamos falar um pouquinho aí, algumas, não passos, mas algumas compreensões, algumas percepções que a gente precisa ter olhando para a palavra de Deus, bem rapidinho. Primeira delas, no versículo 12 nós lemos, Paulo diz que ele não olha as circunstâncias externas. Então, primeira coisa, as condições estão sempre mudando à minha volta e à tua volta. Então é óbvio que eu não devo depender das condições. E não é só as condições humanas, não é só as condições físicas, é até mesmo as minhas condições. Você já percebeu que tem dia que você levanta se sentindo super-homem ou uma super-mulher? Como é que é ela? A Mulher Maravilha. Você levanta e diz assim: hoje eu vou arrebentar, hoje vai ser uma bênção, vai dar tudo certo na minha vida. Tem dia que você levanta e diz assim: meu Deus, hoje eu não tenho vontade nem de sair da cama. Você pode ser um termômetro e dizer assim: hoje então é melhor ficar na cama. Ou pode ser um termostato. Levanta e diz assim: eu vou fazer a coisa acontecer. Eu não posso depender das circunstâncias externas. Eu não posso depender dos meus sentimentos. Eu não posso depender das minhas vontades. Porque até elas mudam constantemente. Constantemente vão mudando. Você se conhece. Eu gosto muito de uma ministração do pastor Cláudio Duarte falando das mulheres. Ele diz assim, né? A mulher, ela tem dia que está lá, parece que está morrendo, mulher. Não é? Ou está na TPM, né? Ou na menstruação, diz que está lá, não aguento mais, eu estou ruim. No outro dia ela levanta de manhã, não tem nada. Ele diz assim, parece uma fênix, né? Ressurgiu do fogo. E agora a mulher está lá e diz assim, mas
Ontem estava quase morrendo, hoje está desse jeito, né? Vai entender. Mas isso é normal em nós. Então eu não posso depender das circunstâncias externas, nem dos meus sentimentos. Eu não posso. Segunda constatação. Lá em Lucas 10, 42, você não precisa abrir, conta a história da Maria e da Marta. E lá no Salmo 25, 14, diz assim, ó, deixa eu ler esse texto contigo. Salmos 25, 14. Diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Segunda constatação, o que importa realmente é a minha alma e a minha relação com Deus. Este é o aspecto principal. Entender quem eu e você somos em Deus. Os últimos 2 domingos, né, tanto o pastor Alexandre e o pastor Luiz estão falando sobre a questão da oração. O pastor Luiz, semana passada, ainda ele lembrou e disse assim, olha, não é porque se você não é alguém que tem andado com Deus, que Ele não vai ouvir a tua oração. Amém, eu creio nisso e é dessa forma mesmo. O Senhor ouve a oração de qualquer pessoa. Alguém entrou agora na igreja, entregou a vida para Jesus, ou nem precisa entregar a vida para Jesus, vai orar e Deus vai responder. Por causa do amor dele. Mas o pastor Luiz também lembrou isso e disse, há diversas outras situações na Bíblia. Só serão trazidas, só serão dadas, só serão manifestas, só serão reveladas. O salmista diz aqui, para aqueles que andam em intimidade com o Senhor. Para aqueles que diante do Senhor conseguem saber quem são. Ano passado aqui eu preguei uma palavra falando da coragem, de sermos corajosos. E eu citei ali o texto, onde o Paulo escreve, falando assim, que a revelação acontece diante do espelho. O homem está diante do espelho e ele se lembra quem ele é. Mas quando ele sai do espelho, ele já não se lembra mais como ele é. Faz um esforço aí para se lembrar como você é. Você consegue? É difícil. O Paulo está ali dando direção e mostrando isso. Olha, nós diante do Senhor somos lembrados de quem nós somos. Quando a gente sai diante dele, ali eu começo a perder a força, porque é somente diante dele que eu sei quem eu sou. Moisés experimentou isso. Lembra quando ele subiu o monte? Dizia o texto que ele descia do monte e o rosto dele resplandecia. Mas os dias iam se passando. O que o Moisés fazia? Para dar uma disfarçada, se cobria com um véu. Para que o povo não visse que a unção, a graça de Deus estava se esvaindo da vida dele. O Paulo escreve isso em uma das cartas dele, explicando o porquê que o Moisés usava véu. Porque se desvanecia a glória do Senhor. Irmãos, assim somos nós. Não dá para viver uma vida querendo lutar com todo o ciúme e inveja que tem no teu coração, se você não aprender a estar na presença do Senhor. Não existe isso. Isso é balela. É história para boi dormir. O Paulo só foi mudado porque ele esteve na presença do Senhor. O Senhor apareceu para ele. Ele cai do cavalo. E a partir daquele dia ele aprende a buscar. E constantemente você vai ver o Paulo falando isso, da necessidade de estar ouvindo e discernindo o que o Senhor está falando. Porque é somente na presença dele eu e você vamos entender quem nós somos. E aí, quando nós entendemos quem nós somos, não importa a inveja dos outros. Não importa a perca que você tenha por causa dos outros. Não importa o que você deixou para trás por causa dos outros. Porque você sabe quem você é em Deus. E sabe que o teu Deus vai realizar coisas maiores ainda daquelas que você deixou para trás. Você crê nisso? Eu creio, irmão. Eu ando dessa forma. Eu não fico olhando para trás aquilo que eu perdi. Mas eu olho para frente. Aquilo que o meu Senhor vai me dar. E se o teu passado vierem lá, diante de ti, na frente, lá querer fazer acordo de novo contigo, o que você faz? Serve uma mesa para eles. Honra eles. Ei, pastor, aí é difícil, né? Isso é ser crente, irmãos. Isso é ser cristão. Essa realidade da igreja hoje muito, né? Uma igreja meia boca. Que não está disposta a pagar o preço de sofrimento. Não está disposta a pagar um preço de perder coisas.
e perder muitas vezes até a vida. Vocês sabem, né, que a gente acompanha muito essa realidade de países perseguidos. Irmãos, vira e mexe tem gente morrendo, irmãos. Uma média de 120 pessoas por dia morre por causa de Jesus no mundo. Corta a cabeça, degolado, é morto, enforcado, é atirado. Mas esses sabem quem é o Deus deles. Estão na presença do Senhor e há uma revelação de quem eles são. E eles não têm medo de enfrentar qualquer situação, qualquer circunstância. Como Paulo diz aqui, eu aprendi a estar contente. Se é para passar fome, eu vou passar. Se é para viver comendo do bom e do melhor, eu vou viver. Se é para estar preso, eu vou ficar preso. Se é para estar livre, eu vou ficar. Não conformismo. Paulo não era conformado. Ele se esforçava para crescer e viver coisas maiores em Deus. Dessa forma devemos viver. Terceira coisa. Mateus 10, 29 a 31. A Bíblia diz assim, ó. Mateus 10, 29 a 31. Diz assim, Jesus falando, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Irmãos, isso é fantástico. É Jesus dizendo. Assim, olha, gente, vocês não estão vendo os passarinhos? Deus cuida deles. Aí Jesus vai mais profundo assim e diz assim, olha, Deus sabe quantos cabelos você tem na tua cabeça. Alguns menos, alguns mais. E aí Jesus parece que encerra dizendo assim, vocês valem muito mais do que os pardal. Vocês valem muito mais que os pardais. Como meu Pai, Deus preocupa-se comigo e nada me acontece, independente do amor dele e do agir dele. Irmãos, quem aprende a viver dessa forma, aprende a viver contente com o que tem. Porque sabe que tudo que tem tido, ou que tem recebido, tem sido dado por Deus. Não é o teu conhecimento, não é a tua força no braço. Não é? Um dia o Senhor manda o Moisés falar isso para o povo. Desce lá, Moisés, fala para esse povo lá que eles estão dizendo que o que eles têm hoje é por causa da força do braço deles. Fala para eles, Moisés, se não fosse eu dar força para eles, eles não tinham conquistado nada. Tudo que você tem, tudo que você é por causa do Senhor. E sabe quem você é. E Ele te ama muito mais do que o pardal. Ele cuida de você muito mais do que o pardal. Então não deixa o inimigo encher teu coração com sentimentos de ciúme e inveja em relação a situações, em relação sei lá, dinheiro, bens materiais, seja o que for. Não deixa. Vá vivendo o que você está vivendo. Se esforce para melhorar. Se esforce para crescer. Mas não deixe o diabo usar contra você esse sentimento de inveja e ciúme. Porque às vezes você vai tomar decisões e atitudes. Né? Quem aqui alguma vez, eu já fiz isso, alguma vez na sua vida comprou algo por impulso, 10 minutos depois já tinha se arrependido? Se você for analisar friamente, comprou por impulso por causa da inveja. Um desejo maligno de ter algo. Eu não estou dizendo que está errado ter, irmãos, é uma bênção ter. Mas se eu sou aquele, como eu disse aqui no ponto 3, que sei quem eu sou em Deus, sei que tem um Deus que cuida de mim, da forma que eu tenho vivido até aqui, irmãos, eu vou aprender a esperar, eu vou aprender a aguardar no Senhor, eu vou aprender a discernir os passos, a decidir os momentos, e não realizar coisas simplesmente por um desejo forte dentro do meu coração de ciúme e inveja. Como disse, né, o exemplo, e para mim o exemplo maior é sempre a Eva. Acaba fazendo uma baita de uma caca em toda a história da humanidade por causa da inveja que foi lançada no coração dela pelo diabo. Quarta coisa, Romanos 12, 2.
Já foi lido aqui, né? Onde é que foi lido Romanos 12, 2 hoje? Aonde? No vídeo, né? Estão prestando atenção. Romanos 12, 2 já foi lido no vídeo. Vou ler para você dizer assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus e os seus caminhos, diz a palavra, são perfeitos. Para mim e para você. São perfeitos. E a vontade dele é boa e agradável. Para aqueles que entendem quem são o Senhor. Pastor, mas às vezes há uns momentos difíceis na vida. Sim, sim. Irmãos, momentos difíceis é Deus preparando para coisas novas. É Deus levando você para coisas novas. É a pregação dos degraus, já devo ter feito aqui, né? Onde você está num nível, vivendo um tempo ali. Mas Deus quer te levar para um novo nível. Aí chega o momento de sair desse nível e subir o degrau. E para subir o degrau, Deus primeiro vai provar meu coração. Para ver o quanto eu estou disposto a aguentar o tranco do próximo nível. É assim em todas as coisas. E no próximo nível, as tentações serão maiores. A unção será maior. A autoridade será maior. Mas a tentação também é maior. Como filhos de Deus, precisamos entender que andamos com Deus, que diz e garante que conforme eu vou transformando a minha mente, aprendendo a ter a mente de Cristo, como o próprio Paulo escreve, eu vou aprendendo a conhecer que há um Deus que tem reservado para mim coisas melhores, maiores, perfeitas, boas e agradáveis, para que eu experimente o melhor dele, mesmo que por um pequeno tempo eu precise ser provado. E lá Romanos vai dizer isso: o Senhor prova aqueles que Ele ama. O Senhor permite a dificuldade com aqueles que Ele ama, porque Ele quer tirar da situação que estamos vivendo. Há coisas na minha vida e na tua vida, irmãos, que nós vamos só dar conta do que nós somos daquela forma, ou vivemos daquela forma, quando somos confrontados por situações difíceis. Não há outro jeito de Deus fazer. Um tempo atrás aqui eu ministrei aquela palavra, falando da questão de que eu preciso saber que Deus vai usar pessoas e circunstâncias para me moldar. Irmãos, eu só consigo pôr para fora, eu só consigo vomitar aquilo que está dentro de mim de ruim, quando eu sou confrontado por algo, uma circunstância difícil ou uma pessoa difícil. Aí eu começo a olhar para dentro de mim e perceber o quanto eu ainda sou ruim e necessito da graça de Deus na minha vida. Esses são sempre os momentos de subir para um novo degrau. São sempre esses momentos onde Deus usa circunstâncias. Por isso Paulo diz assim: eu não olho as circunstâncias externas, eu não olho para problemas que se levantam contra mim. Eu sei ao Deus que eu sirvo e a forma com que eu ando com esse Deus. Quinta coisa, Isaías 55, 8, 9. Ele vai dizer assim, Isaías 55, 8 a 9. Hoje aqui está meio lento. 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. O profeta Isaías lembra a mim e a você assim, o Senhor dizendo: meus pensamentos são maiores do que os seus. E Isaías diz assim: eu vou dar uma dica para vocês, o dele é melhor que o teu. O pensamento dele é muito melhor que o teu. Irmãos, toda situação na vida é um desdobramento de alguma manifestação do amor e da bondade de Deus. Logo, o meu dever é buscar descobrir cada manifestação da bondade e da benignidade de Deus e estar pronto para surpresas de bênção. Estar pronto para se surpreender. Porque Deus tem coisas boas
reservada para mim e para você. Mas o meu coração e o teu coração não podem estar contaminados com a inveja e o ciúme. Pelo contrário, eu devo ser alguém disposto a dar passos de confiança e de certeza que o Senhor vai realizar algo, que o Senhor vai cumprir algo. Há uns 15 dias atrás, os irmãos sabem aí, né? Os irmãos que foram nos ajudar lá estão vendo a reforma que eu estou tendo que fazer lá na minha casa, né? Muito obrigado aí pela disposição dos irmãos nos auxiliar naquele dia lá, domingo passado, né? Irmãos, nós estamos com coisas emprestadas dentro de casa ainda. E eu já estou constrangido. Mas eu não tinha me preparado para agora, né? E fazer reforma de casa, né? Consegui um patrocínio, né? Glória a Deus, aleluia, né? Um patrocínio me emprestou um dinheiro. E eu estou lá reformando a casa. Aí o camarada conversando assim, disse assim, puxa, eu estou constrangido, já tanta situação, tanta coisa. Até minha cama é emprestada, né, irmão? A minha cama é emprestada, o micro-ondas é emprestado, né? Tem um monte de coisa emprestada. As cadeiras são emprestadas, né? O seu Luiz. A mesa emprestada. Assim, meu bem, vamos tomar um propósito. Vamos para essa casa, nós não vamos levar nada. E aí a gente vai se virar. Vamos devolver tudo agora, né? Nessa mudança nós vamos devolver tudo que está emprestado. E nós vamos viver com aquilo que a gente tem. E aí vamos ver como é que Deus vai fazer. Isso foi no sábado, domingo de tarde. Na terça-feira, conversando com um casal. Aí esse casal disse assim, nós queremos dar uma cama para vocês. É verdade? Glória a Deus, aleluia. Há muitas situações na minha vida, na tua vida, que a gente se acomoda. E a gente não dá passo. Às vezes o passo que a gente tem que dar é dizer para Deus que está disposto a ficar sem nada. Para que o milagre dele se manifeste. A gente não vive dessa forma, porque a gente é muito seguro nas coisas. Eu já estava vivendo a expectativa, né? Tinha falado para a Mara, qualquer coisa a gente vai dormir no sofá, né? Ou bota as meninas para dormir no sofá, a gente pega a cama, o colchão delas. Vamos dar um jeito. As surpresas de Deus preparadas para mim e para você, muitas vezes não acontecem porque você ainda está acomodado na situação que você está vivendo. E não tomou uma decisão de repente eu fico sem, de repente eu deixo tudo para trás. Porque é isso que o Senhor fala. O Senhor disse assim, eu tenho pensamentos maior para a tua vida. Mas enquanto você estiver preso e apegado a algumas coisas, enquanto você não perceber que o que eu tenho para ti é maior do que você está vivendo hoje. E olha que eu agradeço a Deus pela vida da irmã, uma irmã lá de Ilhas Falsas que emprestou a cama de casal para mim. Irmãos, mas tinha dia que eu levantava de manhã e dizia assim, Senhor, misericórdia. Eu nunca reclamei isso, nem para minha esposa, nem para meus filhos, nunca falei nada. Tinha dia que eu levantava, assim, minha coluna nem mexia. Você sabe que eu não sou levinho, né, irmão? E aquelas camas antigas, sabe? Bem antigas. Aquela guarda enorme. Tinha dia que eu acordava, assim, o colchão, assim, eu dormia muito tempo de um lado só, eu gosto de dormir desse lado, assim, eu via a travessa, assim, sabe? Do meu lado aqui. Eu acordava de manhã, tinha a marca da travessa. Nunca reclamei. Nunca falei nada. Mas no dia que nós dissemos assim, nós não vamos carregar nada, aí Deus começa a mover. Você consegue perceber isso? O Senhor tem pensamentos maiores. Mas enquanto a gente se acomoda em circunstâncias e situações e não dá um passo, aguardando que o meu Deus me conhece, sabe das minhas necessidades, confiando que Ele vai suprir. Já estou fazendo pesquisa do colchão, né, irmão? Uma bênção de Deus, aleluia. Uma cama nova. Vou para casa, uma cama nova. E as outras coisas? Nós vamos devolver tudo. E vamos aguardar naquilo que o Senhor vai trazer para nós. Isto é saber que há um Deus que tem pensamentos maiores do que os meus. Eu limito demais a minha vida nos meus pensamentos e deixo de experimentar o maior e o melhor de Deus. Vamos lá que o meu tempo está indo aqui. 6º ponto. Estou encerrando. Vou falar só mais 2. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
esse mesmo Deus que tem pensamentos maiores, esse mesmo Deus é o Deus que promete dizer assim, eu comecei uma coisa em você e não terminei ainda. Você está sendo preparado para algo maior. Eu falo isso, sempre falei isso com meus pastores lá no sul, sempre a gente discutia sobre isso, eu falava assim, eu e você precisamos entender, aqui eu já falei para alguns, né, que a nossa vida ela não se resume somente no momento que nós estamos vivendo. O nosso processo, né, eu falava para os pastores, né, ministerial, é um processo de aprendizado e conhecimento. Porque aquilo que Deus ainda quer fazer na minha vida ainda não aconteceu. Eu estou sendo preparado por Deus. Por isso ele diz, a boa obra vai ser completada. Então haverá situações na tua vida, na minha vida, queridos, que mesmo que pareçam difíceis, complicadas, eu preciso manter um coração de contentamento. Porque eu sei que é um processo que Deus está me preparando, me moldando, me formando para coisas maiores. E essas coisas maiores ainda virão acontecer na minha vida. Serei instrumento de Deus, talvez de uma forma que eu ainda não sei qual é. Mas eu estou sendo preparado. Você está sendo preparado para algo maior. Não se limite ao que você está vivendo. Então, não fique triste se está passando por alguma circunstância difícil ou complicada. Ande em contentamento diante do Senhor. E por último, o texto que nós lemos lá de Atos 16, 25 a 26, fala dos dois louvando na prisão ali. E o texto ali encerra dizendo que o Senhor veio, por meio de uma tempestade, mudou aquela realidade. Eu acho fantástica essa figura da tempestade. Em alguns momentos ela acontece. Treme prisão, as portas se abrem. E é assim que Deus faz comigo e contigo. Sejam quais forem as condições que estamos vivendo hoje, elas são temporárias e passageiras. E como eu disse antes, na minha confiança em Deus, eu preciso estar pronto e preparado, que o terremoto vai acontecer. Vai chegar um momento onde aquela circunstância vai mudar assim, ó, da água para o vinho. Sei que se eu abrir aqui, cada um de nós podia dar um testemunho. Você viveu um momento na tua vida que você já estava desesperado, achava que não tinha solução e daqui a pouco, mudou. Quem anda em contentamento, anda dessa forma, pois sabe que o Deus que serve, em qualquer momento da história, pode trazer um terremoto e aquela situação será mudada da água para o vinho. Haverá uma transformação completa. E aquilo que antes já era sofrimento e dor, agora passam a ser a alegria e a esperança daquilo que o meu Deus tem a fazer e vai fazer na minha vida. Assim somos nós quando Deus nos vê. Mesmo da dificuldade, mantendo esse mesmo espírito de contentamento, Ele manda um terremoto e muda toda a situação a qual estamos vivendo. Esse é o nosso Deus. A resposta de tudo isso que eu preguei e de tudo que eu falei para você, e eu citei diversos textos na Bíblia para tentar convencer o teu coração, ela está no primeiro versículo que nós lemos hoje aqui. Quem lembra a primeira frase que o Paulo usa no versículo 10? Alegrei-me sobremaneira. Aonde? Aonde? No Senhor. Paulo está dizendo assim, a minha alegria só está em uma coisa. Só no Senhor. Por isso que eu consigo viver dessa forma. A minha alegria não está nas circunstâncias externas, porque elas são passageiras. A minha alegria não está quem trabalha numa empresa, né, nas minhas... a gente sobe de cargo lá, né? Passou o nome aqui, né? Como? As promoções, não está ali. A minha alegria não está no carro novo que eu compro. Eu sei que Deus me deu aquele carro novo porque Ele tem um propósito e aquele carro novo vai ser usado a favor da obra dEle. A alegria não está na minha casa nova, na reforma da minha casa, porque eu sei que Deus tem um propósito, aquilo, e Deus vai cumprir algo por causa, a partir daquela casa. A minha alegria não está nas coisas exteriores. Mas o apóstolo Paulo, sim, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Porque é Ele que me mantém. É Ele quem sabe quem eu sou. E é Ele que um dia eu vou me encontrar. Porque esse mundo vai acabar. E é diante dEle a única coisa que vai sobrar. Diz o texto, né? A fé, a esperança e o amor. Porém o maior é o amor.
É a única coisa que vai sobrar, porque não vai ter mais fé, não vai ter mais esperança. Já vamos estar diante do Senhor, vivendo o propósito dEle, na alegria dEle. Mas viver aqui, viver na certeza de que tudo que nós fazemos é porque um dia vamos estar diante do nosso Deus. E a obra que Ele começou vai ser completada em mim. E aí poderei estar na presença dEle, vivendo de eternidade a eternidade. Por isso, meu querido, minha querida, não deixe o inimigo lançar inveja, ciúme no teu coração. Não ande dessa forma. Eu citei aqui um monte de texto aqui. Você pode usar só um para viver essa vida. Só um você pode escolher aqui para viver dessa forma, porque já vai ser o suficiente. Não deixe o inimigo fazer a mesma coisa que fez com Eva. Depois ele foi fazer com o Caim. E se você for ver, a história sempre se repete. Alguém tendo inveja e tendo ciúme de alguém. Os reis faziam isso. Um tentava derrubar o outro. No livro de Juízes nós vamos ver isso acontecendo. O povo se afastando do Senhor, líderes se levantando e por inveja um derrubando o outro. Nós vamos ver isso em Crônicas, nós vamos ver isso na história do mundo. Sempre alguém querendo ter o que o outro tem. E essa é a grande estratégia que o maligno ainda continua usando, também com os filhos de Deus. Quero animar teu coração e perguntar para você, como é que você tem se sentido ultimamente? Será que você é alguém que anda muito descontente em relação àquilo que você é, aquilo que você tem? Ou você, como Paulo diz assim, eu estou contente no que eu tenho aqui hoje, mas estou disposto a ser um termostato para mudar as circunstâncias e viver o melhor que Deus tem. O inimigo é muito sujo contra mim e contra você. Ele é sutil demais. Eu não sei de que forma que foi que a serpente apareceu para Eva, mas a sedução foi grande no coração daquela mulher. Foi levada e foi enganada. E o caos se levanta por causa de uma decisão e uma atitude dela. Às vezes por causa de uma decisão nossa, uma atitude nossa, situações na nossa vida ou em torno de nós acabam se tornando caos. Porque eu permiti meu coração se encher de inveja e de ciúme em alguma situação. Que o Senhor possa te ajudar. Que o Senhor possa nos ajudar. Pastor, o senhor fala isso que o senhor conseguiu vencer tudo isso? Não, de forma alguma. Eu continuo lutando da mesma forma. Mas hoje eu tenho uma percepção muito clara. Assim, eu me esforço para perceber quando há em mim situações de inveja por alguém ou alguma situação, ou algum bem material, seja o que for. E eu já logo repreendo aqui. Peço ao Senhor, arranca isso de mim e não deixa viver dessa forma. Porque eu sei que o Senhor tem é o melhor para mim. E eu vou viver esse melhor. Amém, amados? Por favor, se coloque de pé. Pensa um pouquinho nisso que você recebeu nessa manhã. Feche os seus olhos. Paulo diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Para não andar numa vida com inveja e ciúme, precisa haver dentro do teu coração um nível de contentamento. Eu falei, contentamento não é conformismo, contentamento não é resignação, contentamento não é por causa de temperamento. Mas contentamento, poder perceber e saber que nós estamos aqui e vivemos o que temos vivido, não é por causa de nós mesmos, mas é por causa do Senhor. E saber que esse mesmo Deus que nos conhece no mais íntimo, no mais profundo, sabendo quantos cabelos tem na nossa cabeça, há uma promessa de Jesus que diz assim, vocês valem mais do que os pardais. Se o Senhor tem cuidado assim dos pardais, também irá cuidar de você. Mas às vezes os desejos do teu coração estão fora dos desejos do Senhor. E aí o descontentamento começa a aparecer. Quando nós começamos a querer coisas, ou agir, ou fazer coisas, o Senhor assim não tem para nós. Aí começa a grande luta. Você é alguém que se reconhece, que
tem andado muitas vezes dessa forma, descontente em diversas situações, às vezes no teu trabalho, às vezes dentro da tua família, dentro da tua casa, às vezes com os bens que você está tendo, às vezes dentro da igreja, às vezes dentro da tua cidade, dentro da tua família maior. Será que você não tem sido apenas um termômetro? Só analisa, detecta o problema, mas não toma uma atitude para mudar as circunstâncias externas. Como eu falei antes, eu creio que Deus já tem preparado coisas maiores. E também nesta área da minha casa tinha preparado coisas maiores, mas dependia de uma atitude. Dependia de um passo. Estar disposto a não ter. Estar disposto a viver sem. Para que o terremoto viesse. E ali mudasse a circunstância. Senhor, eu quero orar pela minha vida e pela vida dos meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã. E aqueles, Senhor, que estão nos acompanhando pela internet. Senhor, Tu conheces o nosso coração, Pai. Senhor, e este mal no nosso coração, Senhor, já vem desde a época de Eva, Senhor, quando ela foi seduzida para se tornar igual a Deus. Ah, papai, perdoa-nos, Senhor, quando nas nossas vidas, muitas e muitas vezes, Senhor, nós queremos ser o que não somos, queremos ter o que não temos, Senhor, e a nossa vida fica focada somente nisso. Como nós lembramos aqui, Senhor, a Tua palavra nos ensina também a não sermos resignados nem conformados. Mas, Pai, não podemos, Senhor, chegar no nível, Senhor, maligno da situação. Onde, Pai, nossa vida vai se tornar focada somente nisso. E poderemos, ó Deus, dar passos e tomar decisões que venham, Senhor, ser influenciadas pelo maligno. E ir contra, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer. Pois como lembramos aqui em Romanos 12, nessa manhã, Senhor, Tua vontade é boa, ela é perfeita e agradável. Isaías nos lembra que os Teus pensamentos, Senhor, são muito maiores do que os nossos pensamentos. Por isso, Senhor, queremos viver os Teus pensamentos. Queremos, Senhor, viver a Tua vontade, Pai. Diga isso, meu irmão, diga isso para o Senhor. Eu quero viver o Teu pensamento, Senhor, que eu sei que é melhor e maior que o meu. Senhor, eu quero viver a Tua vontade, que é maior e melhor que a minha. De tal forma que eu possa experimentar o melhor de Deus nesta terra. Lembrando quem nós somos em Deus. Lembrando que nós somos aqueles que o Senhor um dia, por causa do seu amor, foram alcançados. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que realmente tem nos animado, nos fortalecido, tem cuidado de nós. Por isso, Senhor, nesta manhã, ao sermos, ó Deus, confrontados pela Tua palavra, Deus, ajuda-nos a perceber em nós o quanto, Senhor, muito em nós ainda há de inveja, de ciúme, Senhor, às vezes dentro do nosso próprio lar. Às vezes o cunhado, a cunhada, às vezes o pai, a mãe, às vezes os irmãos. Quanto isso, Senhor, é forte em nós. Arranca, Senhor, isso das nossas vidas. Dá-nos, Deus, um coração como o de Paulo, ó Deus, entendendo quem nós somos em Ti, Senhor. Somos, Deus, aqueles que são cuidados, guardados. Somos os Teus filhos, Pai. E podemos Te chamar Pai, porque um Pai que cuida, guarda e zela pelos seus filhos. Senhor, Jesus lembra isso em Mateus 7. Podemos pedir, buscar, podemos, Senhor, bater, e, Senhor, seremos ali acharemos, Senhor, teremos a resposta, Senhor. E ali o próprio texto, Jesus falando, continua assim: e vocês que são maus pais, sabem dar boas dádivas aos teus filhos, imagina o Pai. Senhor, isso é verdade, e nós queremos caminhar dessa forma e viver dessa forma, sabendo que Tu és um Pai de amor, um Pai de bondade. Tem, Senhor, ouvido a nossa oração, o nosso clamor, e assim estará constantemente indo à frente, nos ajudando, nos fortalecendo e concedendo assim, Pai, o Teu melhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós podemos aprender na Tua palavra, mas dá-nos, Senhor, disposição de, como Paulo, aprender a viver, não olhando para as circunstâncias, aprendendo a estar contente em toda e qualquer circunstância, Pai, que assim possa ser com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã.
Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Queremos, Senhor, nos consagrar a Ti, entregando a nossa vida, o que somos, o que temos. Senhor, que a Tua paz, Deus, nos guarde nesta nova semana. Senhor, no nosso trabalho. Oramos, Senhor, para a vida de muitos irmãos e irmãs também que estão viajando. Senhor, leva-os em paz, traze-os em paz, Deus. Guarda eles, Senhor, também de toda a situação da pandemia, aonde estiverem, Deus. Guarda suas famílias, suas casas. Muitos, Senhor, estão visitando parentes. Senhor, que sejamos guardados pelo Teu Espírito. E a Tua bênção, ó Deus, permaneça sobre nós cada dia mais, Pai. Assim eu quero abençoar a vida do Teu servo, da Tua serva. Declarar, Senhor, sobre a vida de cada um desses irmãos e irmãs que aqui estão e aqueles que nos ouvem pela internet, um nível de contentamento, ó Deus, para viver uma vida aqui, debaixo do Teu amor, debaixo do Teu cuidado, para a honra e glória do Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém, queridos? Deus possa te ajudar grandemente. Que o Senhor possa te fortalecer nessa área da tua vida. Que você venha experimentar a expectativa de viver o terremoto, onde o Senhor da noite para o dia pode mudar uma circunstância. E o melhor irá se manifestar. Amém, amados? Deus abençoe você. Você vá na graça, na paz de Jesus. Uma abençoada semana. Deus os fortaleça cada dia mais. No nome de Jesus. Amém.